Bom, hoje é domingo, dia de rolezar gratuitamente pelas vias públicas, então vamos nessa. O rolê de hoje, ele é uma coisa assim, diferente e também é gratuito. Eu consegui um ingresso para uma exposição que tá tendo aqui em São Paulo, que é uma exposição com areia. Então você pode observar as obras de arte enquanto anda descalço pela areia. E eu tô muito animada. Eu consegui ingresso agora para as 2h30, se eu não me engano. Aqui na USP é um pouco complicado, assim, de domingo a questão dos ônibus, mas eu tô pronta. Eu coloquei esse vestido. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que talvez não. Talvez se eu descer um pouquinho a câmera. Enfim, ele é bem longo, mas tem essa coisa meio praia, sabe? E eu tô me sentindo meio elfo, assim, não sei, um negócio elfo. Então, coloquei uns coisinhos no cabelo. Então, assim, bem digno. Desejem-me sorte. E o orçamento tá curto hoje, então eu não posso gastar tanto. Mas tô dentro dos prazos, os salários que recebo conseguem condicionar meus gastos, então tá tudo bem. Beijo, vamos lá. Considerando que o meu ingresso era pras 2h30 e eu precisaria pegar 2 ônibus, então eu saí de casa com umas 3 horas de antecedência e peguei 2 ônibus. O trajeto é super mega tranquilo. Um dos ônibus me deixou ali em alguma das ruas da Faria Lima e lá eu peguei um outro ônibus que me deixou literalmente na porta do museu. Então o acesso para o museu ele é muito fácil e é muito difícil se perder, realmente. Então fica no bairro dos Jardins e foi um dos bairros mais caros que eu já estive na vida. A exposição em questão era da Amélia Toledo, com certeza, e eu peguei essa dica mais caros no Brasil. Instagram. Então, sim, e o Instagram ele não só consome a sua mente com porcaria, você encontra coisas legais lá. E o ingresso foi super simples de pegar, mas na verdade pro domingo tava acabando bem rápido. Ela é uma exposição demorada, mas eu percebo que quando você vai pegar assim em cima da hora, é provável que dê como esgotado. Então se adiante, caso você queira ir. Bom, agora são 13h17. Eu tô nos bairros mais caros de São Paulo, eu imagino, porque eu nunca vi tanta Ferrari na minha vida, juro. Além de ter muita Ferrari passando, tem lojas e lojas de Ferrari, de Camaro, enfim. Que bairro caro, tá? É explícito isso. Minha exposição começa às 2h30, porém aqui fora tem alguns itens que seriam observados. Então eu vou esperar aqui fora dar o tempo e vou aproveitar para ler um pouquinho Misery. Para essa área externa você não precisa ter nenhum tipo de ingresso para ter acesso, ela é totalmente aberta, você chega e entra e tem muita obra de arte exposta por aí. Também tem muitas rochas, tem ametista, tem cristais, tem muita coisa e tem uns negócios muito aleatórios, tipo esse labirinto das cruzetas. Eu me senti meio where I am, because é muito estranho, sabe? Ele tá ali no meio do nada e parece que destoa totalmente com o ambiente. Essa questão de ser totalmente desprovido de cor e tal. E dá a ideia, literalmente, que você está em um bairro periférico em São Paulo. Então é interessante ter a colocação desse labirinto nesse lugar. Essa é uma das obras de arte que me deixaram muito intrigadas, porque olha o tamanho dessas rochas e olha o tamanho da pedrinha que segura a estrutura, sabe? Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? A física é incrível, mas eu não me sinto segura aqui perto. Muito e ela é animada, porque ela era um conjunto de pedras, eu imagino que sejam ametistas rosas, que tinham por ideia, eu imagino que formar algo semelhante a um coração. Então, muito fofo. Ao mesmo tempo em que é um ambiente muito vívido, ele expressa particularidades de São Paulo, tá? Por exemplo, essa é a vivência dos peixes. Ela é muito linda, tem um conjunto de pedras, o formato dela é muito bonitinho. Porém, tem uma coisa que me desagradou muito, que é, cadê o verde? Sabe? Cadê as árvores dentro dessa lagoa? Realmente ficou um ambiente muito São Paulo, sabe? E é bonito, mas ao mesmo tempo não é um lugar ideal para pelo menos não na minha cabeça. E, bom, enfim.
Enfim, os peixes na verdade eram extremamente coloridos, tinham muitas cores vivas, laranja, tinha verde e eles eram gigantescos. E eram muitos, muitos mesmos. E como estavam próximo ali da superfície, eu parei pra fotografar porque eu achei incrível. Particularmente, eu não gostei muito do estilo, porque não tem a vibe natureza, né? Tá uma coisa bem São Paulo, real. Faltam gramíneas. Obviamente é uma água propícia pra vida, porque a gente tem os peixinhos aqui. Mas cadê a grama? Cadê o mato? Ainda sobre a espera do horário do meu evento, eu fui então fotografar, né? É um ambiente muito bonito, tem muitos elementos e eu parei em todos os lugares possíveis para tirar foto. Tem um museu que é literalmente grudado a esse museu, que é o Museu do Som. Tanto é que eu acabei confundindo os dois, sabe? E no Museu do Som a gente tem algumas coisas super legais, que, por exemplo, tinha essa lojinha. Essa lojinha ela era absurdamente cara, mas ela tinha itens muito legais. Olha esse caderno do Iluminado. Eu sou apaixonada pelo King e o Iluminado é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu fiquei muito tentada a comprar, mas assim, cada cadernetinha dessa custava 60 pilas. Até os marca-páginas eram extremamente caros. Cada marca-página custava ali 5 reais. E eu trabalho com isso, eu sei que geralmente o marca-página custa mais ou menos 80 centavos para ser produzido. Vou esperar das 2h30. Eu tava no prédio errado. Só estava comentando que eu estava no prédio errado anteriormente. E aí eu desci pra procurar o MUBI. E nessa busca eu encontrei esse cafezinho super simpático, porém absurdamente caro. E acabei parando pra tomar um cappuccino. Paguei 18 reais em um copinho muito simplório de cappuccino e nem era um dos melhores. Devo dizer que eu descobri que eu adoro cappuccino de alpino e tô sempre procurando esse sabor por aí. Mas geralmente nas cafeterias mais simplórias a gente só encontra o sabor tradicional, que não é um dos melhores. Porém, como eu não tinha almoçado nada até o momento, eu tava sentindo aquela questão, fome, né? E então eu parei, reabasteci a questão do açúcar e a questão da energia também, né? Já que tinha cafeína nesse copo. Essa cafeteria fica literalmente do lado do MUBI, então terminando aí, eu já saí e aí é a primeira porta de entrada pro MUBI, né? Você deixa seus sapatos aqui. Você pode tirar o sapato ou pode não tirar o sapato. E caso você escolha por não tirar o sapato, você coloca tipo a tapinha de cabelo no sapato para não pegar areia. Existem 2 patamares, que seria esse primeiro totalmente sem areia. E mais abaixo, que é onde está a maior parte da galera, você tem acesso à areia. Falei areia muitas vezes. Chave para bolsas grandes, se a bolsa for pequena não precisa deixar. E é isso. Eu acabei entrando com uns 10 minutos de antecedência, então o prédio estava bem vazio, de certa forma. E eu senti que depois que se passou ali das 2h30, ele começou a lotar mais. Mas nesse momento foi muito gostoso, porque como tinha pouca gente, você tem todo aquele tempo para poder parar, ler as coisas, né? E olhar para as obras de arte com um olhar mais denso. A propósito, eu amei esse quadro. Lindo, lindo, lindo. Agora um pouco sobre a questão do conjunto de objetos artísticos que a gente tinha no ambiente. Nessa primeira fase, que seria essa fase de entrada, a gente tem acesso a coisas particulares que eu imagino que sejam para planejamento da exposição. A gente tem a questão aí da autora, né, das obras, e descendo a gente começa a ter então acesso à areia e foi assim incrível.
Um dos meus planos para 2024 é ir à praia. Eu basicamente nasci na Praia Grande, mas depois desse meu momento de nascimento nunca mais pisei em areia. Então foi muito simbólico para mim estar nesse ambiente com essa areia de praia e observar a questão das obras de arte com os pés na areia. A areia estava super gelada, mas estava gostosa. E tem toda uma experiência nessa exposição que ela vai além do que se vê e do que se lê, né? Tem toda uma questão de sentir de fato. Você sente a areia, você sente os sons que são ali ocasionados pelo ambiente. Então é um conjunto de coisas que, somados às obras de artes presentes nesse prédio, criam uma experiência única. Eu devo dizer que foi uma das exposições mais legais que eu já estive até hoje. E considerando e sendo bem sutil, eu fui em bastante coisa, tá? Então a gente tinha quadros, a gente tinha itens mais mirabolantes, a gente tinha essas telas com pedras na frente. Esses itens estão explicados lá naquela mesa de entrada. E é muito legal porque quando você não lê a placa, fica tudo meio subjetivo. Mas depois que você lê o que a obra de arte ela tenta passar, tudo se abre de uma forma muito absurda. Então, quando você olha para essa questão dessa parede que assemelha-se a um espelho metálico, você percebe o movimento das pedras nela. Então, eu passei muito tempo andando de um lado para o outro para ver esse balançar envolvendo a questão do posicionamento dos objetos. Então é muito legal porque a minha parte física se manifestou em várias obras. Tem um conjunto de objetos ali que tem a ver com a materialização da formação de imagem, né? Então você tem um objeto côncavo, um objeto convexo, a imagem que se cria é uma imagem real, uma imagem virtual, e no caso dessas obras de arte a gente tinha a presença de imagens reais, então fica aquela coisa que aos nossos olhos parece ser uma projeção para fora e que na verdade representa realmente isso. O ponto de encontro dos materiais é fora, né, do objeto. Então, que experiência única. Aqui a gente tem o efeito de rio que eu comentei anteriormente, tá vendo? Conforme você anda, o movimento das pedras ele se desfaz em algo que parece um fluxo. Incrível, genial. Então assim, como eu tenho essa questão de um pensamento tanto quanto mais lento, porque eu gosto de associar todos os detalhes, principalmente os imaginativos, eu passei muito tempo observando e andando de um lado para o outro em N objetos dessa exposição. E esse pra mim foi um dos mais legais, porque eram umas rochas com buracos. E eu simplesmente não sabia dizer se eram rochas naturais ou se elas foram produzidas pela artista. Mas aí, se eu não me engano, elas foram de fato produzidas, né? Elas têm um ênfase humano aí. E essa exposição, ela trabalha muito isso. Porque, segundo a artista, a natureza ela vem acima do homem. Ela vem acima até mesmo de questões científicas como a matemática, né? Então, a exposição, ela se pauta muito nisso. Esse é um outro exemplo de imagem real e a minha parte física ficou, uau, que coisa incrível! Que saudade de estudar essa parte da física. E olha que loucura, né? A gente tem a ideia de uma imagem que está totalmente fora do plano. Os quadros também são excepcionais, mas é aquilo, você vai passar um tempo observando e tentar chegar ao que é real, ou o que você acredita que pode ser, ou tentar racionalizar o que a artista quis passar. E essa aí é o ponto final, e pra mim um dos mais legais dessa exposição, que é uma cama em que tem um projetor e um espelho em cima, e daí ficam se passando formas que se assemelham a ondas ou a nuvens, e elas vão mudando de cor conforme o tempo. Então eu gostei que ela é o ponto final dessa exposição, porque é onde você deita e pode refletir sobre tudo que viu, e é muito relaxante. O único problema é que, como tinha bastante gente, você não pode demorar muito aí nesse momento de reflexão. Então é isso, você deita, observa se
no espelho, mas não pode demorar porque tem outra pessoa querendo passar pela mesma experiência. Mas o conjunto de cores, os sons, tudo que você visualizou na exposição, eles materializam essa experiência de uma forma muito gratificante. E eu adorei. Parece que eu estava literalmente na paleta desse dia, entendeu? E, sei lá, me senti numa capa de álbum, uma coisa, música pop. Por fim, tendo saído do meu momento de reflexão, eu passei por algumas obras de arte as quais eu não tinha visto ainda, porque quando eu entrei tinha uma galera observando, e é isso, eu fico muito tempo olhando as coisas, então é legal que não tenha mais ninguém, porque daí eu não sinto que eu tô atrapalhando. Eu amei essa obra de arte, ela é um conjunto de cubos que tem mais cubos, e daí parece um conjunto de cubos infinitos, e essa é literalmente a ideia, e dependendo do ângulo que você olha para esses cubos, você vê que dentro deles tem mais cubos, então é muito incrível. Não me demorei muito na exposição, eu devo ter ficado lá por mais ou menos 1 hora no máximo, e aí fazendo o caminho inverso para ir para casa. O legal é que nenhum dos ônibus demoraram muito, então foi rapidinho para voltar, e daí eu fui direto ao mercado e comprei um vinho. Eu acho que é de praxe, né, a regra. Todo domingo pós-evento cultural eu bebo vinho e como alguma coisa. No caso, eu não tinha almoçado até o momento, só tinha tomado aquele cappuccino, então foi perfeito. Eu comi macarrão com vinho e era um vinho rosé. Não é dos melhores, eu particularmente prefiro Dom Bosco tinto e suave, mas não tinha, então eu optei por esse outro cálice, se eu não me engano, e enfim, ornou com o momento. Ali comi meu macarrãozinho com peito de peru e limão, porque macarrão com limão é incrível, por favor, experimentem. E vivi esse resto de consolidação pós-evento. Assim, guys, o importante é que você se encontre no que você faz, e viver esses momentos particulares sozinha é muito gostoso, porque você se encontra ali em certas questões sociais, em certos momentos, em certos sentimentos, então você consegue racionalizar melhor o mundo à sua volta. Por fim, almocei barra jantei, depois de ter passado esse perrengue pra tirar esse saca-rolha, porque geralmente eu abro vinho, eu tomo muito vinho na casa da minha mãe, e lá a gente não tem saca-rolhas. Então eu abro com uma faca e com um garfo. E é a segunda vez na vida que eu uso um saca-rolhas. Então eu tava com dificuldade, mas deu tudo certo. E eu almocei barra jantei, me despreparei toda, me desmontei, né? Deixei de ser uma princesa élfica e fui ler Misery. Bom, então agora eu vou almoçar, já que eu não almocei até agora. Que delícia!